Doutor Sebastião, queria mudar um pouquinho de assunto, mas pegando o gancho, já que o senhor disse que está aqui na tarja, né? O STF vai colocar o Brasil em uma convulsão social. Para falar um pouco mais sobre a postura do STF, nesta semana, o plenário do Supremo se debruçou sobre uma ação que pedia a prisão do ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade no caso do Clériston da Cunha, que morreu na Papuda, infelizmente completou aí um ano da morte do Clezão ontem. E aí, os ministros estavam debruçados sobre esse caso num recurso, embargos, e saiu na terça-feira essa decisão que, por unanimidade, a gente até exibe na tela esse print, porque a gente não tem mais detalhes sobre esse caso, mas isso aqui está registrado e documentado no site do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo, por unanimidade, o tribunal rejeitou os embargos de declaração, que é um recurso, né, nos termos do voto do relator. E o que nos chamou a atenção, doutor Sebastião, é a sequência ali, impedido o ministro Alexandre de Moraes, então que não votou, porque, claro, seria a parte envolvida no caso do Clériston da Cunha. E aí a pergunta que fica, doutor Sebastião, a gente poderia esperar uma extensão dessa interpretação aí do Supremo para outros casos, para outros inquéritos que a gente tem acompanhado, em que o ministro do Supremo é personagem, o ministro Alexandre de Moraes é personagem, é vítima, é juiz, é promotor? Olha, Paula, ele era impedido neste caso e em todos os outros. Quando a pessoa é parte ou interessada no processo, ela é impedida de julgar. Quando a pessoa está tratando com o inimigo, ela é suspeita de julgar. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele é impedido em todos esses casos. Ele é suspeito porque ele desde sempre se colocou como vítima. O Supremo Tribunal Federal é uma vítima, ele é o Supremo Tribunal Federal. Lembram que no começo do ano ele alegou numa entrevista muito empolgado, não é, que, olha, tinha um plano de me enforcar, ir para Goiânia, voltar. Naquela oportunidade, vários réus do 8 de janeiro ingressaram com um pedido para que ele fosse impedido de julgar os processos, porque ele seria uma vítima. Mais de 90 pedidos foram arquivados de uma vez só pelo presidente do Supremo, o senhor ministro Roberto Barroso. E agora vem esse julgamento do caso, e eu vou dar o crédito ao advogado que entrou com essa representação, essa notícia crime foi o Tiago Pavinato, né, representando a família do Clezão, andou e ele, o Supremo, o plenário julgou e havia anotação, impedido o ministro Alexandre de Moraes, porque ele não poderia julgar, ele é parte do processo. Da mesma forma, ele poderia jamais ter decretado a prisão dos 4 oficiais das Forças Armadas e do Policial Federal, agora na terça-feira, porque ele afirma, como vocês noticiaram, que 44 vezes ele coloca o próprio nome como vítima. Então, tudo isso, Paula, isso é um escândalo nacional, isso é um escândalo jurídico, e me surpreende ver os demais ministros da Suprema Corte de braços cruzados concordando com uma situação absurda como essa. É claro que esse caso do Clezão, nós vamos pegar, pelo menos nos que eu estiver atuando, mas nos que eu não estiver atuando, eu, junto com a associação, com o doutor Ezequiel, enfim, a associação, a doutora Caroline, a associação dos familiares e vítimas, é claro que todos os advogados vão alegar isso novamente. O resultado, infelizmente, nós já sabemos. É muito triste nós estarmos num país onde você entra com uma medida judicial e você já sabe o resultado. Mas isso não vai ficar quieto. Isso vai ser arguido devidamente perante o Supremo Tribunal Federal e eles vão ter que dizer que não, mas vai ficar registrado para a história, mas também para as denúncias internacionais. As denúncias internacionais. Essa situação do Brasil, ela só começou a tomar um certo corpo quando vários parlamentares e advogados foram aos Estados Unidos e à União Europeia para denunciar o que está acontecendo no Brasil. Hoje, felizmente, graças a Deus, essa nossa situação absurda que estamos vivendo é do conhecimento mundial. Hoje não é mais só restrita aqui ao Brasil. Eu já afirmei outras vezes que nós teríamos, o nosso grande esforço era tornar isso conhecido lá fora. Agora isso é conhecido e nós temos parlamentares empenhados decisivamente, tem os nomes,
parlamentares dos Estados Unidos, Senado e Câmara, empenhados em esclarecer e verificar se o Brasil é um Estado democrático de direito. Eu acho que não é, porque onde uma Suprema Corte toma atribuições de outros poderes, nós não estamos num Estado democrático de direito. Então, Paulo, eu tenho muita esperança de que com essas arguições que serão feitas lá perante o Supremo Tribunal Federal, possa acarretar um resultado positivo para essas pessoas que estão lastimavelmente presas, senhoras, idosos, jovens, com o seu futuro comprometido, porque vocês sempre citam aquela frase da moça, o perdeu mané, que nada mais fez do que retratar o que o próprio presidente do tribunal, na época não era, disse. Agora, esse cidadão que foi à Praça dos Três Poderes jogar fogos de artifício da estátua, chegou nem perto da porta do Supremo Tribunal Federal. Eu, olhando para aquela estátua, eu penso o seguinte, sabe? Eu acho que aquela estátua deveria ser removida daquela praça. Ou, se não, aquela venda deveria ser retirada e colocado uns olhos bem grandes, porque a nossa justiça hoje, infelizmente, é uma justiça que enxerga só o que quer. Não é uma justiça de olhos vendados. Isso com muita dor do coração, mas é uma verdade que essa verdade tem que ser dita. Gostem de ouvir ou não, a verdade tem que ser dita.